Boa tarde a todos, sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais uma tertúlia holística. Desta vez tenho connosco a nossa queridíssima Débora Amaral, que nos vai falar um bocadinho sobre a nova descoberta que ela fez em relação à Malahila, que bastante tem acrescentado e que tem trazido até para o mundo do tarô. Olá, Débora, boa tarde. Como estás? Olá, boa tarde, Isabel. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada eu por estares aqui hoje connosco. E, em primeiro lugar, queria que me falasses um bocadinho sobre como é que foi esta tua descoberta do Malahila. Como é que o Malahila se cruzou no teu caminho? Bom, o Mahalila cruzou no meu caminho graças ao tarô. Foi final de 2017, começo em 2018, eu comecei a me interessar muito pelo tabuleiro, um método de tarô, né, de jogo. E comecei a pesquisar algumas coisas, buscar o que já existia sobre tabuleiro, um jogo que eu achei muito interessante. E comecei nessas buscas na internet sobre o tabuleiro. E aí joguei no Google, né, tabuleiro. Uma das buscas me aparece lá, tabuleiro Mahalila. E aquilo já me chamou a atenção, vai se saber por quê, né, essas sincronicidades que a vida traz pra gente. E eu bati o olho naquilo e falei, o que é tabuleiro Mahalila? Entrei, né, comecei a abrir o que era esse tabuleiro Mahalila. E aí comecei a mesma, esqueci o tabuleiro do tarô, né, e fui pesquisar sobre o tabuleiro Mahalila. Achei interessantíssimo quando eu vi uma fotografia do tabuleiro, de um dos tabuleiros, que são vários, né? Assim como o tarô tem pessoas que desenham decks diferentes, também tem tabuleiros de Mahalila diferentes, mas com a mesma estrutura, né? Assim como o tarô. E aí eu bati o olho em um desses tabuleiros que me apareceu na internet e eu, assim, esteticamente bateu, sabe aquela coisa, se falasse que coisa linda, que negócio diferente, eu quero saber o que é isso. E aí, mais uma dessas coisas da vida, né? Eu entrei no site da Denise Mascarenhas, que era uma das pessoas que apareciam aqui no Brasil como um dos nomes aí no Mahalila, e ela era minha vizinha. Né? Ela mora Sincronicidades. 4 quarteirões da minha casa. Né? Eu moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil. E aí, eu falei, gente, como assim essa mulher é minha vizinha? Assisti uns vídeos dela no YouTube e liguei, entrei em contato com ela. Ela falou, eu estou aqui em casa, não estou no consultório, que ela tem um consultório, e eu vi que ela tinha um kit, né, que ela vende um kit com os livros e um tapete de Mahalila que ela mesma produziu. Inclusive, a versão dela tem umas cartas também, né, que não é do Mahalila, mas ela fez cartas para acompanhar o kit dela. E eu fiquei louca para ter esse kit, porque eu fiquei tão interessada no jogo, eu falei, eu preciso ter esse material para eu começar a estudar, começar a ver o que é, né? Testar. E aí combinei com ela, passei na casa dela e adquiri esse kit. Cheguei em casa, abri aquele tapete na minha sala e fiquei assim, acho que eu fiquei uma semana com aquele tapete montado. Né? E aí comecei a abrir as cartas, casa por casa, e foi assim que eu comecei, né, a me interessar pelo Mahalila. Comecei a buscar, fazer cursos, aí eu comecei a estudar sozinha. Nesse kit dela tem 2 livros, né? O Mahalila, ele foi trazido para o Ocidente na década de 70 por um mestre hindu, né, um indiano, Jarif Johari. Então, ele trouxe a versão dele para o jogo que já existia na Índia, né? Então, ele trouxe para trazer para essa pegada mais psicológica, né, da gente, além da questão espiritual, que é muito mais trabalhada na Índia, né, como um passo de evolução espiritual, dentro de toda a sabedoria védica, ele trouxe isso para nos ajudar também com os acontecimentos do nosso dia a dia, da nossa vida, né, esse lidar psicologicamente com as nossas sombras. Então, ele trouxe isso nessa versão ocidental. E a Denise Mascarenhas, ela fez a tradução do livro do Johari para português. Então, no kit você tem a versão traduzida desse livro do Johari, e ela escreveu também um livro dela. Ela pegou a própria versão dela, também fez algumas adaptações e tudo. Então, você tem nesse kit esses 2 livros,
que são maravilhosos, né? Além de ter o tapete para você poder jogar, né? O tabuleiro em forma de um tapete, ele é maior do que um tabuleiro pequenininho, né? Sim, porque o Malahila também tem muito a ver com a parte védica, não é? Com a parte Não, a história, a origem do Mahalila é a filosofia védica, né? Então ele foi originado na Índia. Não se sabe ao certo datas, né? Porque a sabedoria védica que está lá, em essência no tabuleiro, essa sabedoria tem mais de 3.000 anos. Mas quando exatamente surgiu o jogo, aí existem várias versões, né? Mas o conhecimento que está embutido ali, ele é milenar, né? E o Jariv Johari trouxe isso para o Ocidente na década de 70, quer dizer, 1970, há pouco tempo atrás, né? O jogo ele era, na Índia, usado pelos rishis, que são os grandes mestres, né? E eles usavam para ensinar a filosofia védica. Então, tinha mais esse lado de pedagógico, né? De você entender quais eram os espaços para se chegar a essa iluminação, né? Então, você conseguia entender esse processo mesmo espiritual. que é uma E a coisa partir que daí... começa a acontecer cada vez mais cá, ou seja, tanto a nível europeu como com todas as pessoas, e acho que depois disto da pandemia, ou com isto da pandemia, ainda acontece mais, quer dizer, nós começamos cada vez mais a tentar perceber e a tentar querer ver como é que eu estou, o que é que eu posso fazer melhor, e é isso também que eles ensinam e que está nos Vedas e que está aplicado ao tabuleiro, não é? Sim, é uma busca do nosso autoconhecimento, né? Da nossa essência, que pode ser encarada, vamos dizer assim, num lado mais ocidental, a gente poderia pensar na visão do Jung, né? Onde a gente tem Sim, ali sim. a individuação, né? Então você chegaria na casa 68 no tabuleiro, que seria a saída, você teria ali o self, né? No centro da psique, onde a gente tem essa consciência mais expandida. Que para a versão hindu, né, é a iluminação, é quando a gente sai da samsara, né? Para os hindus, Exatamente, porque se tu fores ver, a grande libertação mosca, né? Então, exatamente. ação das rodas das reencarnações, que é a visão deles, né? Então, quando a gente sai desse processo, é porque a gente já atingiu, é como se a gente já tivesse se libertado de todo esse processo kármico, né? Para poder a gente se expandir e evoluir, né? Tanto como ser humano, espiritualmente, né? A gente pode ter várias visões aí. Então, o tabuleiro, você pode, dependendo do que a pessoa se liga, porque cada um de nós tem crenças, né? Inclusive, o tabuleiro nos ajuda a entender muitas dessas crenças limitantes que a gente vai trazendo ao longo da vida, né? Essas estruturas egóicas que a gente vai construindo. Então, ele é maravilhoso para mostrar as nossas sombras, né? O que são esses padrões repetitivos que a gente traz na vida, que vai se estruturando lá desde a gente criança, né? Isso a gente pensando só na nossa vida, mas tem gente que tem a questão de entender essa relação das reencarnações, como é o caso da filosofia védica, né? Você tem várias vidas, na verdade, né, para eles. Então, você poderia também, dependendo do seu ponto de vista, do que você quer trabalhar, né, você também pode ter essa visão mais ampla, né, Até porque eu trabalho muito com terapia de vidas passadas, né? Já falámos sobre isso. E na terapia de vidas passadas acaba por acontecer exatamente o mesmo. Tu vais lá atrás, nem que seja noutra vida, trabalhar qualquer coisa que se está a refletir nesta, e a partir do momento em que tu vais lá a essa vida e compreendes o que é que se passou, tu resolves a questão que tiveres que trabalhar nesta vida. Portanto, eu aí também achei bastante curioso essa parte do Malahila. E realmente, se tu fores à parte da história das religiões, uma das coisas que eu estudei foi que o povo indiano, a acessão deles era de ser o povo mais espiritualizado, mais calmo, mais emocionalmente estável. Daí que eles fazem todo esse estudo, e esse estudo acompanhado que é bastante agradável e cada vez mais procurado em todas as sociedades e nas pessoas como evolução e como seres humanos. E achei isso bastante curioso.
Em relação essas mudanças, que mudanças é que tu já te apercebeste que se operaram com pessoas que têm trabalhado contigo com o Malahila, que te procuram nesse sentido? Olha, Isabel, é muito profundo assim, o Mahalela. Ele me surpreende, né? Eu falo que cada atendimento para mim é um aprendizado. Quando eu vou atender, eu já falo assim, estou aprendendo. Porque a gente, como ser humano, nós somos muito parecidos, né? Por mais diferentes que a gente seja. E uma das coisas está falando na Índia eles têm essa questão espiritual muito mais elevada do que nós, né? Estão muito E mais enraizada? isso, né? Porque faz parte da história, né? Então isso se deve a esse conhecimento védico mesmo, né? Então eles têm uma coisa que eu acho lindo deles é quando eles falam tudo é Brahman. Isso é maravilhoso, porque Brahman para eles a grande sabedoria suprema, né? Que para nós poderíamos chamar de Deus, né? Então Brahman, quando eles falam isso, tudo é Brahman. Nós somos Brahman, as plantas são Brahman, o mundo é Brahman. Então não tem aquela coisa da gente se sentir separado, eu e você, né? É unidade. E, na verdade, nós estamos em busca disso, de sair desse mundo da dualidade que o tabuleiro do Lila representa, né? Essa dualidade que a gente tem no mundo manifesto, para a gente entender essa nossa volta para esse uno, né? Para entendermos que nós somos um só, nós somos parte da mesma coisa. Não é que assim, eu e você vamos ter um contato com Deus. Não, nós somos Deus. Né? Deus está em tudo. E Nas mais pequenas coisas, não é? Nas pequenas coisas. E quando a gente perceber que a gente é parte dessa rede maior, isso torna tudo muito mais sublime mesmo. Eu acho que é por isso que eles têm essa coisa de estar mais próximo disso, por entender isso, né? E quando as pessoas falam que o hinduísmo ele é politeísta, né? Que tem vários deuses, na verdade é uma visão reduzida nossa. Porque eles, por mais que eles falem, tem Shiva, Vishnu, Brahma, vários Ganesha. deuses, Ganesha, né? Você vai ver deuses e semideuses, assim como na mitologia grega, né? Para eles sabem que cada um desses deuses é uma manifestação de Brahman. Eles não veem esses deuses como individuais, eles sabem que são manifestações de Brahman. Então, é uma forma da gente cultuar Brahman através desses deuses, né? Então, na verdade, talvez eles sejam mais monoteístas do que nós, né? É quase como nós pensarmos, forte. é quase como nós pensarmos que nós, seres humanos, também temos várias vertentes, porque no fundo Sim, o que nós tentamos sempre é são ser mais formas de manifestações. Exatamente, e temos alturas que estamos muito bem e conseguimos reagir muito bem, e temos noutras que somos mais intempestuosos, não é? É como se fossem estágios de consciências do mesmo ser supremo, né? Então, é essa energia maior que nos mantém todos e que somos todos parte dele. Todos então, unos. O tabuleiro é essa ideia de como a gente volta para essa unidade, né? A gente sai desse padrão da dualidade, eu, você, né? Eu e o outro, para entender que, na verdade, nós somos uma coisa só. Então, é muito lindo, Mahalela. E quando a gente começa a trabalhar, claro que eu não tenho como, eu não trabalho com vidas passadas, então não tenho como acessar essas vidas passadas no tabuleiro, né? Então, o que acontece? Você tem registros. Quando a pessoa cai, em cada casa que ela cai, você vai entender que tem alguma coisa vibrando. Então, quando a gente começa o jogo, a gente traz uma questão para o tabuleiro. Né? Então, é trabalhado uma questão por vez. E é a questão que está mais incomodando a pessoa naquele momento. Inclusive, para entrar no tabuleiro, formular essa questão, já começa o processo terapêutico. Porque a gente só entra no tabuleiro quando ele autoriza. E ele autoriza através do dado, né? Você tem que tirar um no dado. E o que eu tenho percebido muito é que quando a pessoa não traz a questão que ela deveria trazer, ela não entra no tabuleiro. Ela não tem permissão. Então, você começa jogando, eu faço uma dinâmica são 5 jogadas de 5 baterias de 5 jogadas de dado.
Então, eu começo, a gente formula uma questão, eu converso com a pessoa, ela formula qual a questão que está incomodando, né? E aí a gente ajudo ela a formular essa questão, ela entra, joga 5 vezes, não caiu um, nós vamos parar e olhar para essa questão novamente. E E aí dá ela, para fazer uma questão livre? Portanto, a pessoa não tira uma questão e pedir ao Lila Lila, que é como é chamado carinhosamente, no sim, fundo. Dá para fazer uma entrada livre, ou seja, o que é que eu preciso trabalhar e ser o Lila a responder? sim, sim. Você pode entrar com uma questão mais ampla, né? Tipo, nesse momento da minha vida, o que eu preciso olhar? O que eu preciso trabalhar? Ou você pode ser bem específico. Olha, eu estou com um problema no meu trabalho e eu gostaria de saber, porque o Lila, ele não traz ele não é do tipo previsão. Ele pode até te indicar, tem muita gente que fala para mim assim, olha, eu entendi o que isso é. E ele entende como uma previsão, muitas vezes, mas não é o objetivo do Lila. Né? O objetivo é te mostrar o que tem por aquela questão. O que você precisa olhar, né? O que você precisa trabalhar, quais são as saídas. E aí, a pessoa, quando ela traz a questão, ela pode falar assim, olha, o que eu preciso olhar, por exemplo, nessa questão X do meu trabalho? O que eu preciso olhar nessa questão do meu relacionamento? Então, pode ser tanto uma questão mais específica como algo mais amplo, vai depender de cada pessoa, de cada momento que a gente está na vida, né? Às vezes, no momento específico da sua vida, tem uma questão que é muito importante, mais direcionada para você resolver. E isso o tabuleiro acontece muito no jogo. Às vezes a pessoa vem com essa pegada mais ampla e aí ela não entra no tabuleiro. Ela vai jogando, não vai saindo. Eu falei, vamos tentar uma mais específica? O que está te incomodando agora, você ali? Aí ela fala, sai, entra no jogo, sabe? Então, assim, antes de você olhar esse amplo, tem uma questão específica que você está precisando trabalhar. Né? Então, o tabuleiro, ele traz isso. Então, só essa parte de fazer a questão e entrar no tabuleiro já é riquíssimo. Há muita gente fala assim, nossa, aquilo ali já me abriu um monte de portas, né? E aí ele começa a jogar. Quando ele entra, autorização para entrar no jogo, né? Ele entra, e aí sim começamos, cada casa que ele cair, a gente vai ver qual a vibração daquele campo, daquela casa, e vamos conversando. Porque o tabuleiro, ele é muito bonito esteticamente, né? Eu sou apaixonada com o tabuleiro. Hoje em dia, eu nem jogo mais para mim, sabe? Assim, de pegar o dado, jogar e andando casa por casa. Eu simplesmente olho para o tapete e fico estudando ele. Tipo assim, entendendo onde que eu chego mais rápido na casa 68, que é a saída do jogo, né? Que seria Começas essa a querer fazer atalhos. da iluminação, né? Oi? Começas a querer fazer atalhos, como já sabes como é como é que eu chego lá Sim! mais Aí eu rápido. começo a falar assim, peraí, vamos ver aqui como que eu chego mais rápido, né? Então, assim, é uma forma de você entender também, é um aprendizado. Então, as pessoas vão chegando em cada casa, em cada casa que ela para, a gente conversa. E a gente vai entender o que tem ali, naquele campo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um caso que eu achei muito interessante. Uma das minhas consulentes, ela veio jogar e ela tinha um problema no trabalho, que ela não estava conseguindo. Parece que tinha alguma coisa que sempre travava ela ali, né? E ela veio jogar, entender o que tinha por trás disso, que ela precisava trabalhar para realmente conseguir ter mais autoconfiança e tudo nesse setor e fluir, né? E aí ela foi, a primeira casa que ela caiu foi a casa da raiva. Como é que ela reagiu? Que é a casa da raiva. E ela não, ficou muito tranquila, falou que não tinha isso, não vibrava isso não, que ela era uma pessoa que há muitos anos ela trabalhava com meditação, que ela buscava seu autoconhecimento, então que ela não tinha mais essa questão da raiva, ela não tinha mais essa vibração. Eu falei, tudo bem. Pode até ser que você já tenha superado, né? Porque isso aí, o tabuleiro não mostra exatamente. A pessoa, na hora que ela vai jogando, ela percebe exatamente onde ela está hoje. Às vezes tem coisas que já foram e tem coisas que não vão ser. Né? Ela percebe essa dinâmica. Uhum. E aí eu falei, não vou discutir, mas para mim eu falei assim, tem alguma coisa mais explicada aí, né? Mas a gente não interfere. Até porque nós temos em nós todas as emoções, não é? E às vezes é preciso reconhecê-las para as trabalharmos. Exatamente. As nossas sombras, né? Como que isso para a gente fica sombra? Porque o que é a sombra? A sombra é o que a gente não aceita, a gente não quer mostrar, né? Isso que é a sombra. Então,
eu falei, vamos ver até que ponto que essa raiva... Mas eu imaginei que tinha, porque a primeira casa que cai no Mahalila é uma casa onde está enraizado as coisas, sabe? Então eu falei, não ia cair nessa raiva assim do nada, né? Beleza, mas deixei, ela falou e tal, eu falei, vamos continuar, que uma hora isso vai vir à tona. Aí ela caiu depois numa casa que chama Percepção Limitada. Né? Então, pelo próprio nome, percepção limitada. Eu falei, ela não está percebendo a amplitude disso aí. Né? Então, ela não está percebendo, mas eu falei, olha, tem algumas coisas que às vezes você foca numa situação e você não percebe o todo, né? Mas deixei ela, mas ela também não fluiu tanto muito aí, não. Até que ela foi para uma casa que era uma serpente. Então, a gente começa no jogo aqui entrando na casa 1. Né? Então, quando a pessoa tira 1 no dado, autorizou, ela vem para essa casa. Aí ela tirou 2 no dado, foi para essa casa 3 aqui, que é a casa da raiva. Tá? O que a gente tem no tabuleiro? Cada linha do tabuleiro é um chakra. Não é que ele é um chakra, ele conversa com a energia daquele chakra. Então, nós temos cada linha um chakra, né? Conversando com aquela energia daquele chakra. Então, nós temos aqui o chakra raiz, o chakra básico, até o 7º chakra, o chakra coronário. A linha superior não é nenhum chakra nosso, é o que transcende, né? O divino. Então, na casa 68, que é essa casa aqui, que é a saída do jogo, seria a consciência cósmica, né? Que é a casa de Vishnu. Nós temos a trindade, a Trimurti, hindu, aqui na casa 69, 68, 67. Então, nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que é essa Trimurti, que é as 3 manifestações de Brahman. Uhum. Seria Brahma, o criador, Vishnu, o conservador, e Shiva, o grande destruidor. Né? Então, tudo a gente vai dessa dinâmica. Algo começa, tem uma estabilidade, mas depois precisa ser destruído para que algo novo surja. Né? Então, essa dinâmica a gente encontra nessas casas aqui, nessa linha do que transcende a nós. Né? Então, E é tão difícil, às vezes, fazer esse processo da morte para renascer? Sim. No tarô também a gente tem, né, isso, na própria carta da morte. Né? E aí, a gente tem aqui, à medida que a gente vai subindo no tabuleiro, o que vai acontecendo? A nossa energia vai subindo naquela questão. Então, a gente vai entendendo o que nos eleva e o que nos derruba. Então, além das casas que a gente cai, nós temos aqui as serpentes e as flechas. Né? Então, as serpentes são o que nos derruba, o que tira energia naquela questão. Então, mostra padrões repetitivos que a gente tem, uma dinâmica negativa. Né? Então, essas serpentes explicam essa dinâmica, como essa dinâmica nos atrapalha. E as setas, as flechas, o contrário, o que nos eleva, quais seriam as saídas naquela questão. Né? Então, além das casas que a gente cai, nós temos essas casas de serpente que nos derruba, então você cai na cabeça da serpente, você desce para o rabo dela, então você perde energia ali. Então, vamos olhar para isso? O que está te derrubando aqui nessa questão? Né? E a flecha, quando você cai na base dela, você vai para a ponta. Né? Então, ela foi aqui, caiu aqui na casa da raiva. Débora, deixa-me fazer-te uma pergunta. E quando tu cais no final da flecha e vais para a ponta, isso quer dizer o quê? Que aquela parte já está trabalhada e tu estás a evoluir nesse sentido? Pode ser que você já esteja, mas pode ser também que você precisa fazer isso. Talvez você ainda não esteja. Tá? Como eu falei para você, às vezes a pessoa identifica e fala assim, eu estou aqui, nessa casa. Ela consegue perceber. Mas não sabe o que é que vai fazer com isso. Isso. Né? É como se o tabuleiro, não é que ele fala para você assim, o que vai acontecer. Ele mostra a você assim, o que você deveria estar fazendo. Onde você deveria estar olhando. O que você precisaria trabalhar. O que você precisa prestar atenção, porque isso te derruba. Né? Então, qual é essa dinâmica nesse processo, dessa questão que você está trazendo? Né? E, às vezes, a pessoa já está no processo, já está, ou não, só está falando para você, olha, enquanto você não olhar isso, você não vai conseguir ir para frente nessa questão. Você precisa olhar para isso. Né? Então, depende, cada pessoa tem uma dinâmica aí. Então, aqui ela chegou aqui na casa 3 da raiva, depois ela foi aqui para a casa 6, que é a percepção limitada, e aí ela caiu nessa serpente aqui da casa 12, que é a serpente da aversão e inveja. Então, ela está na aversão
e ela desce lá para a casa 8, desce para o rabo, né? Então aí já tem alguma coisa que a derruba nesse processo. E aí, na hora que ela caiu, casa da aversão, eu falei, opa, né? Olha lá a aversão à raiva que ela nega, né? Ela não gosta de sentir raiva. Ela tem uma aversão por isso. Então, de alguma forma, isso não deixa ela evoluir aí no que ela está querendo. E aí ela foi falando, eu falei, deixa ela falar, né? Porque a gente, no processo do Mahalila, né, a gente tem que deixar a pessoa chegar nas suas conclusões, porque é isso que modifica. Se a gente chegar já apontando, isso não é realidade para a pessoa, ela não percebeu. A gente tem que deixar a pessoa perceber, porque quando ela percebe é que liga uma chavinha, sabe? Parece que fala assim, opa, tem algo aqui, né? Então, por mais que eu já tivesse percebido, eu não posso dar isso, eu só vou cutucando, né? Eu vou dar umas cutucadinhas ali para ver se a pessoa chega. E aí ela foi falando, né? Eu falei, mas olha aí, vê se você entende. Olha as casas que a gente caiu. Raiva, percepção limitada, aversão. O que que isso te traz? Né? Aí ela falava, mas a raiva não é mais, não vibra em mim, não sei o quê. E eu fui dando umas cutucadinhas, de repente ela soltou. Eu odeio sentir raiva. E foi assim, intenso mesmo, sabe? Ela deu aquele... Eu falei, pronto, né? Já deu ali. Aí na hora que ela terminou de falar, ela parou, né? E ela se escutou e ela falou, nossa, né? Tipo assim, agora a ficha caiu, né? Sabes como é que isso se chama na hipnose? É a catarse, é quando a pessoa, no fundo, Catarse, e aí ela se emociona. Exatamente. Ali eu tenho E é muito feita isso, a aí a cura. pessoa se emociona, às vezes começa a chorar, né? E aí você entende assim, nossa, aqui mexeu, né? E aí ela começou a falar. Eu falei, como é que é isso? Vamos olhar para isso? Quer dizer, o que a gente está entendendo aqui? Você percebe? Se você percebeu, né? Ela falou, percebi. Eu percebi que eu odeio sentir raiva e que, de certa forma, eu estou segurando isso. Eu falei, pois é. Porque a raiva, de alguma forma, para você, foi encarada como algo negativo, que você deveria se conter. Só que essa raiva faz parte de nós. Tudo que a gente renega, né, que a gente coloca supressão, gente, nós somos luz e sombra. Uma hora, aquilo que a gente não quer, que a gente fica colocando lá no porão, né, Na pressionando, assim, gaveta. Eu costumo dizer que é na escondidinho gaveta aí. e depois a gaveta abre e levas com tudo em cima a Com mala. pressão, ele vem sob pressão, é como se a gente estivesse empurrando ele com a porta, fica aí, comprimindo ele. Na hora que ele aguenta, vem muito mais forte. A gente tem que começar a enxergar isso, as nossas sombras fazem parte de nós não temos que negá-la. Nós temos que olhar para ela para encarar a forma de transformar isso, de trazer essa energia de uma forma mais positiva. E não simplesmente negá-la. Por isso que acontecem esses estrondos de raiva que as pessoas têm, né? Quando As elas cabeças quentes, quando são discutem. coisas que são das sombras delas. Isso é muito nítido quando eu vejo alguém que tem umas reações, você fala assim, mas o que essa pessoa está reagindo dessa forma para essa situação? Não era para tanto, mas é porque ela está na sombra dela. E aquilo traz uma raiva, porque ela não quer. Como assim essa pessoa está olhando para a minha sombra, né? Ou está expressando a minha sombra ali, projetando a minha sombra, né? Então, isso é muito forte. E quando ela olhou para isso, eu falei, agora vamos olhar para essa raiva. Você não pode achar que a sua raiva é ruim. A sua raiva existe, ela faz parte de você. Você precisa aprender a lidar com ela e não negá-la. Não é que você vai ter que explodir, sair batendo em todo mundo, não. Você precisa olhar para essa raiva e trabalhá-la da melhor forma possível, porque ela pode te dar essa energia de movimentar, de mudar as coisas que você não concorda, né? Você fazendo isso, você dá uma falsa impressão que você está bem, mas você não está. Você não está sendo você, né? Você está se enganando, está vestindo uma persona, um personagem. Que nunca vai estar bem, porque no fundo está a desempenhar um papel que não é o dela, ela não está bem com ela só representa um papel. Exatamente, ela está representando um papel de alguém que não sente raiva, e não existe isso. Né? E aquela raiva era muito forte dentro dela, ela estava exercendo uma pressão sobre aquela raiva. Aliás, nós até temos o Daniel Goleman com a inteligência emocional que nos diz exatamente isso, que nós temos que reconhecer todas as emoções e que todas estão em nós, o que temos que fazer é aprender a lidar com elas e ultrapassá-las, ou seja, no fundo, como Young diz, é o ego, não é? O ego que está sempre presente em tudo.
Sim, é a nossa estrutura egóica, né? Que a gente traz desde criança, né? Vai sendo construída, e aí a gente vai tendo nossos bloqueios, nossos apegos, tudo isso vai querendo, é uma forma da gente ser aceita. Na verdade, a gente quer ser aceito pelo outro, né? E aí a gente vai se distanciando, às vezes, do que a gente é para atender o outro, Para agradar. para agradar o outro, né? E a gente esquece que a gente precisa ser a gente. Eu não posso agradar o outro sendo algo que eu não sou, né? E aí eu comecei a conversar com ela, e ela foi, eu falei, vamos entender. Ela falou assim, olha, o último momento de raiva que eu tive em manifesto foi tão ruim, porque eu perdi o controle. Eu falei, vai ser assim se você não olhar para essa raiva. Porque você está exercendo uma pressão sobre ela. Né? Ela falou assim, eu perdi o controle, comecei a xingar, jogar coisa nos outros, sabe? Queria bater. Eu tive um acesso de fúria. Ela falou, não tive raiva, Débora, eu tive um acesso de fúria. Eu falei, sim, porque você não está olhando para ela. Uma hora que ela vai querer se mostrar. Ela vai se mostrar, porque ela faz parte de você. Uma hora ela vai se mostrar. É só ter um gatilho. Exatamente, é só ver o gatilho. E às vezes até o gatilho errado. É qualquer coisa que despoleta e aquilo vai tudo e perde a razão e faz como E se diz cá, uma tempestade num copo d'água. isso não é legal, né? Não é legal. Então, se você precisa usar essa energia a seu favor e não contra você. E aí ela falou, vamos olhar isso aí. O que a pessoa te falou quando você teve esse acesso de fúria? Né? Aí ela falou, ele falou que eu não prestava, que eu era inferior. Né? E eu falei, e você se acha? Aí ela começou a chorar, né? Porque na verdade ela se achava. Né? Ela começou a pegar lá de trás, como aí ela foi buscando, né? Como na infância ela tinha problemas até pela cor dela, né? Como ela era humilhada e ela aquela raiva de se sentir inferior, né? Ela se achava inferior porque as pessoas foram falando tanto que ela era que ela foi realmente aceitando isso, esse papel. Por mais que externamente hoje ela ia à luta, falava que era, mas a criança ferida dela se sentia inferior. E aí, quando vinha esses processos, ela, quer dizer, a raiva tinha que ser um canalizador para ela tirar isso, para lutar contra isso e não aceitar isso. Ela simplesmente trouxe a raiva como algo ruim, né? E ela, quando ela sufocava essa raiva e vinha um gatilho, como alguém chamar ela de inferior, né? Ela virava uma fúria. Né? Ou até mesmo em situações que ela não tivesse inferior, mas que se sentisse inferior, já se calhar já é o Sim, suficiente para vir tudo ao de cima, portanto nunca consegues andar bem. sim. E aí ela entendeu, falou assim, Débora, mas é isso, quer dizer, a minha autoconfiança ainda é muito baixa, né? Eu não consigo, por mais que eu esteja hoje já fazendo coisas em posições que, na profissional, eu já estou bem elevada em vários pontos ali na minha profissão, eu ainda me sinto inferior, né? E para eu sair disso, eu vou precisar lidar com essa raiva contida. Eu vou precisar trabalhar isso em mim. Eu tenho que usar essa raiva como algo que me eleve, né? Como uma grande flecha, né, ali no tabuleiro. Uma raiva que vai te trazer essa energia, mas você precisa olhar para ela. Negar ela não vai ajudá-la. Porque senão ela não vai conseguir nem usufruir das viagens, nem dos desafios que vai ganhando e conquistando na vida dela, porque tudo tem esse vazio. Há um vazio que é preenchido sempre aquela emoção que não é trabalhada. Então, isso mostra que assim, o tabuleiro ele é muito rico para te mostrar isso. Que sombras são essas que a gente não está lidando? Né? E muitas vezes as pessoas começam o jogo não lidando mesmo. O tabuleiro vai apontando e a pessoa vai negando, sabe assim? Mas chega uma hora que a chave vira. Uma coisa que ela fala. Então, existe uma sincronicidade maravilhosa nesse tabuleiro. Né? A sincronicidade é um conceito que o Jung trouxe, né? Que fala dessas coincidências significativas que a gente tem na vida. Né? Então, quando ela cai naquela casa e, por exemplo, eu falo alguma coisa que ela lembra de uma situação, é como se ali ocorresse uma coincidência significativa para ela. Uma E cura. faz toda a diferença. Isso é a sincronicidade. Né?
Por que eu falei tal frase? Por que eu falei daquela forma? Porque ela caiu naquela casa, né? E é muito mágico, né? Eu tenho uma amiga que eu joguei para ela outro dia e tinha um personagem, vamos dizer assim, né? Nessa história dela, que tinha o nome de uma das casas do tabuleiro, em sânscrito, né? E era indiano, né? Então ele tinha esse nome. E eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido, né? Quer dizer, eu já conhecia a história dela e tudo, mas assim, eu não tinha percebido que tinha esse nome no tabuleiro. Pois é, uma E sincronicidade muito grande, não é? ela jogando, de repente ela parou para mim e falou assim: olha, a casa tal tem um nome de fulano. Eu, olha, você percebeu isso? Que bacana. E eu falei assim, ela vai jogar o dado e ela vai cair naquela casa agora. Comigo, pensei, né? E ela jogou o dado e caiu naquela casa. Né? Então, assim, e era uma pessoa que tinha um papel importante naquela história que ela estava trazendo, sabe? Eu falei, olha isso, né? Assim, é mágico, quer dizer, além de ter informação da casa, você tinha algo ali que era muito significativo para ela. Cair naquela casa. Né? Tanto que ela entrou no tabuleiro, antes de me falar, ela já tinha percebido, foi a casa que chamou a atenção para ela. Era lá que ela tinha que ir. E eu falei, ela vai cair lá. Eu falei, joga o dado. Na hora que ela jogou, é lá que ela cai. É óbvio que era lá que ela ia cair, né? E à medida que a gente vai trabalhando, vai ocorrendo uma sincronicidade tão grande de nós terapeutas na Halila com o próprio tabuleiro e o dado, né? Que o dado é importante nesse processo, que a gente já sabe onde a pessoa vai cair. É muito interessante, né? Às vezes a pessoa está lá e eu falo assim, vai cair cai na casa tal, né? Porque a gente começa a entender a historinha, sabe? Quando você entende a dinâmica, você fala assim, a dinâmica é essa. Você, tipo, é como se o tabuleiro, você já entendesse essa dinâmica. Mas não adianta você entender. Quem tem que entender é a pessoa. E não pode ser aquele entendimento em eu apontando. Tem que vir dela, ela tem que, alguma coisa tem que ligar esse sinalzinho. Porque só a gente apontando é bacana, mas é só mental. Não tem significado para ela, não tem representação, ela É não só sente. consciência, sabe? É como se a gente estivesse lendo um livro ali, contando, entendi, estou estudando matemática aqui, né? Mas na hora que ela chega sozinha, tem uma conexão inconsciente mesmo. É um acesso lá no inconsciente. E isso já faz uma grande transformação, porque aí não é só enxergar, é perceber. Né? É perceber aquilo de uma forma muito mais ampla. Exatamente, porque no fundo o Malahila o que faz é o de dentro para fora, trabalha-te a ti, muda-te a ti e o mundo à tua volta muda, porque é esse o único poder que nós temos, né? De nos alterar a nós, de compreender e de mudar. Sim, nós não podemos mudar o outro, né? Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, assim, é muito importante que a gente comece a entender esse processo. Onde eu estou nesse momento da minha história? Né? E o Mahalila é muito amoroso, porque é uma percepção muito linda. Aliás, toda a filosofia védica é amorosa, não é? É muito amorosa, porque ela nos abraça sem aquela questão de culpa, pecado, sabe? Apesar de que as pessoas às vezes pegam a ideia de karma que tem ali como algo de castigo, que na verdade não é. Né? O que é o karma? O karma é causa e consequência. Não é que você está sendo castigada, mas você fez algo que tem uma consequência. Né? Então isso vai acontecer, não tem jeito. E às vezes até para melhorar. Sim, o objetivo é sempre esse, né? Nós estamos aqui, é como se você entendesse o lila, né? Se a gente pegar toda essa visão mais espiritual, a gente tem, é um jogo que só faz sentido para quem acredita em algo maior. Né? Por mais que uma pessoa que você possa ser um ateu, pode, porque ele acredita em algo maior como ser humano. Não precisa ter exatamente a visão de Deus. Às vezes, a pessoa, o próprio Jung, né? Ele às vezes é muito mal entendido, porque as pessoas acham que o Jung era místico, não há nada disso. O Jung é um grande cientista. Né? O que ele fez foi tentar entender como essa ideia de Deus nos afeta. Ele nunca negou nem falou que Deus existe. Ele falou, eu não posso fazer isso. Como cientista,
Eu não posso acreditar em nada, eu tenho que saber. Né? Não faz parte do campo da ciência a crença. Mas eu, como um cientista que estudo a consciência humana, a psique, eu tenho que entender que algumas questões espirituais, né, elas afetam a psique. Sim, sim. E são Né? pertinentes Afetam a são psique, pertinentes ela para é a pessoa. real. Né? Eu acho muito interessante essa visão do Jung. Né? O que é real é o que afeta a nossa psique. Se afeta a nossa psique, é real. Para nós é real. Né? Então, a ideia de Deus é falar assim, eu não sei, Deus, esse Deus metafísico, né? Não me interessa muito saber, porque eu não tenho como cientista como acessá-lo. Eu só posso entender o efeito que a ideia de Deus causa em nós. Né? Esse efeito é poderoso. E, aliás, todos nós precisamos de acreditar em qualquer coisa. Se não acreditas que existe algo maior, algo superior a ti, tu perdes um bocadinho o significado ou a noção do que é que está a acontecer ou de como é que vais fazer. Acabamos por nos sentir um bocadinho perdidos. Assim, Até pode ser Isabel, acreditar em ti. todas as culturas têm essa ideia de algo, da gente voltar para uma unidade, né? Então, é daí que o Jung também traz a ideia de arquétipos, né? De inconsciente coletivo. Por que todos nós, mesmo tão separados culturalmente, né, a gente tem ideias semelhantes? De onde vem isso? São essas ideias dos arquétipos, né? Tem estruturas básicas ali nos guiando. E se você pegar todas as religiões, elas têm coisas muito parecidas. A própria ideia da trindade, né? Você pega a Trimurti hindu, você pega lá no cristianismo, né? Você vai ter também uma trindade. Várias religiões, crenças pagãs têm ideia do tri também, né? Então, assim, isso é muito forte em nós. Então, às vezes, a gente fica achando que tudo é consciência. A gente supervalorizou. A gente, no Ocidente, a gente supervaloriza a consciência. Essa consciência que eu estou falando do mental, né? Porque não é uma consciência mais expandida, que é muito maior do que isso, né? Que a gente coloca ali a parte do sentir, das nossas percepções intuitivas, né? Tem outras coisas. A gente Aliás, vai... e deixou de se dar, agora já se dá outra vez muito enfoque à parte intuitiva e ao inconsciente e que somos mais do que isto. Mas durante muitos anos nós fomos completamente condicionados por esse pensamento. É isto e é isto que é real e é aquilo que eu te apresento, é aquilo que é verdade, não é? Sim, e aí a gente vai ter a ideia, por exemplo, o tabuleiro, né? O tabuleiro do Lila, ele traz esse mundo de Maia, que é a deusa das ilusões, né? Hindu. Né? E aí a gente tem aqui, quem já assistiu Matrix, né? A ideia da Matrix, né? Que, na verdade, tudo isso é ilusão. A gente vive uma grande ilusão. Né? Se você pegar Que o é o nosso... samsara, não é? No fundo vivemos todos no samsara. Você olha essa ilusão de que nós temos um corpo material, nós temos coisas, né? Que a gente sente ali que existe. Ah, isso aqui é um copo, isso aqui é uma caneta, né? Isso são ilusões, são coisas que nós estamos criando, né? E quando você pega toda essa sabedoria védica, né, que você entende que isso é real, quando a gente fala assim, isso aqui é real, é como se o material fosse real para nós, né? Então, meu corpo é real. Aí eu falo assim, eu sentir isso não é real, é só imaginação sua, né? Aí você fala assim, pô, é real. Algo que é real e verdadeiro, ele não deveria ter fim. Né? E tudo isso tem fim. A única coisa que não tem fim seria essa nossa consciência, que a gente pode chamar de alma, de tudo, dentro dessa ideia nossa de reencarnações, de que a gente é um espírito eterno, que somos Brahman. Né? Então, isso é a única verdade. E a gente, o tempo todo, inconscientemente, a gente busca essa verdade, todos nós. Né? Quando o Jung fala que, em determinados momentos da vida, isso se aproximando, principalmente aí quando a gente entra numa idade mais avançada, né? Que a gente tem aquela crise, sei lá, dos 40 para os 50 anos, começa a bater algumas coisas, né? Sim, que começas a equacionar tudo, e será que é só isto? O que é que tem que mudar? Porque é algo que existe na gente já. Ele só quer manifestar. Já é nosso. E a gente geralmente precisa passar por uma crise, alguma coisa, para isso realmente vir à tona de uma forma mais forte.
né? E quando isso vem... Aprender pela dor, não é? Porque nós aprender pela dor. Só aprendemos né? de duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor, mas infelizmente aprendemos mais facilmente pela dor do que pelo amor. É porque para aprender pelo amor, a gente tem que ter vivido uma crise antes, senão a gente não aprende só pelo amor, não. Né? A gente precisa aprender que aquilo tem um valor e que aquilo nos causou um problema, né? Não é à toa que no tarô a gente tem uma estrela depois de uma torre, né? Exatamente. Então, você tem ali essa busca nossa, ela existe, ela vai querer se manifestar em algum momento. Em algumas pessoas isso vem mais cedo, em outras talvez nem chegue, porque a pessoa não quer confrontar nada, né? Ela não fica fugindo, que às vezes muita gente passa a vida fugindo, né? De olhar o que deveria olhar, se apega tanto ao que está aqui, à matéria, aos seus apegos, aos seus dramas, né, que esquece de olhar algo e buscar algo maior. Esquecem-se que nós viemos do pó e ao pó voltamos, não é? Esquece que nós viemos de Brahman e de Brahman voltaremos. Né? Então, o que acontece aí? As pessoas começam essa busca, de algum momento isso vai nos chamar. Né? Algum momento isso nos chama. E geralmente é quando a gente começa a ter uma maturidade de entender que a morte está nos aproximando, né? A percepção maior da vida. O que eu fiz da minha vida? O que é a vida? Qual o sentido disso, né? Qual o sentido da minha vida? Eu nasci para quê? Simplesmente para sobreviver? Né? Eu vim aqui só para passar... que nós fazemos só, não é? Nós passamos a vida... A maioria de nós só sobrevive. É isso que nos é ensinado pequeninos. Tu, quando chegas à primária, tens que chegar a horas, tens que fazer os trabalhos de casa, tens que picar o ponto e levas assim a vida inteira a tentar ser o melhor, com várias crenças e várias ilusões que vão sendo criadas ao longo da vida que não te deixam olhar para ti. E então chegas aos 40, começas a ter certas partes da vida mais preenchidas e começas a perguntar-te porque é que eu continuo a sentir o vazio. Sim. Por quê? Por que eu... Tipo, e aí a gente começa a falar assim, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Ou eu sou isso que a vida fez de mim? Ou eu simplesmente fui me deixando levar? O que tem meu nisso tudo? Né? É muito importante a gente olhar para isso. Né? Hoje, essa Débora que está aqui, buscando uma Halila, falando o que ela é de verdade, eu? O que ela não é uma projeção do que esperam de mim? Né? Então, a gente se libertar disso é de uma riqueza. Né? E se libertar de uma forma que a gente não cabe julgamento, sabe? Não cabe julgamento. Só a aceitação. Dedo, meus erros, não sei o quê. Faz parte do nosso caminho. Esses erros nos trouxeram até aqui. Né? Então, eu só sou o que eu sou porque eu errei lá atrás. Se eu não tivesse errado, talvez eu estaria em outro caminho, outra história. Né? Então, a gente tem que entender essa riqueza da vida. Né? E quando a gente começa a olhar para a vida dessa forma e buscar assim, o que eu estou fazendo aqui. Né? Qual é o propósito? Não é nem porque, é para quê. A sincronicidade do Jung já fala isso, né? Quando a gente deixa de procurar os porquês, e a gente só busca os porquês, repara, todo mundo diz, por quê? Por quê? Parece criança. Criança pequenininha. É verdade. Né? O adulto não tem que saber o porquê. Mas tem sabes, que saber... eu acho que os porquês faziam-nos falta, digamos que até aos 40. Porquê é que eu tenho que fazer as coisas assim? Porquê é que eu tenho que seguir estes moldes? Porquê é que tem que ser assim? E nós não fazemos esse questionamento, nós passamos a vida... Mas eu acho que um questionamento mais lindo é o para quê. Para que eu estou me submetendo à vontade do outro e deixando a minha para trás? Não é por quê, é para quê? Qual o objetivo disso? Né? Porque eu sei, porque a sociedade quer que eu seja assim, porque eu quero agradar o outro, porque já sei. Eu quero saber para quê? Para que eu estou deixando de seguir algo que vai me deixar feliz, que vai me trazer realização, para seguir algo que não é meu? Para quê? Onde isso vai me levar? Né? Então, quando a gente começa a ter esse contato mais profundo com nós mesmos, né, é que a mágica acontece. Eu também acho. Eu acho que a partir daí tu começas a ver a vida e a desfrutar da vida. Não a viver, mas a desfrutar, ou seja, a apreciar as viagens.
aquelas pequenas coisas que vão acontecendo e que tu vais usufruindo, até os problemas que acontecem, e tu não olhas para eles com a mesma força ou com a mesma intensidade que olhavas antes de teres estas noções. Sim, sim. E o tabuleiro do Mahalida, ele vai te traçando, sabe, uma rota, ele vai te mostrando o caminho. O que acontece, onde você está caindo, né, onde você precisa olhar. E é lindo, quando as pessoas começam a identificar, a maioria se emociona, né, é um jogo muito, muito emocional mesmo, assim. Eu acho Difícil. que nos faz falta isso, entrarmos em contacto com as nossas emoções, embora seja, como tu estavas a dizer, difícil. Porque lá está. Difícil. Para muita gente, tem gente que não sabe lidar com essa questão da emoção, né? Eu já tive, assim, jogos que eu achei também, né? Hoje eu já tenho mais segurança com a Mahalila, mas quando eu estava começando, aquela dúvida, a gente sempre fica assim, será que é isso mesmo, né? E aí veio para mim um empresário, foi o primeiro, sempre todo mundo que jogava comigo tinha essa coisa de estudar, fazer yoga, então já tinha uma busca mais, né, de autoconhecimento, já estava ali. Mas um belo dia me apareceu um senhor que era um empresário, né, e com a cabeça de empresário, assim, sabe? Muito... Uma cabeça estruturada, formatada, cético, só o que é real é o que é palpável. E ele chegou e trouxe uma questão assim que ele queria, a empresa ia ser fundida com outra e tal, e ele ia precisar de uma reunião, e ele queria saber o que precisa olhar para conseguir o que ele estava querendo ali naquela reunião, sabe? Eu falei, gente, será que ele vai entrar no Mahalila? Foi a primeira questão que me veio. Eu falei, mas essa questão, eu posso trazer isso no Mahalila? Né? Será que o Lila me responde a esse tipo de questão? Eu até falei com ele assim, olha, qualquer coisa a gente joga tarô, né? Talvez te ajude mais aí, né? Porque eu fiquei na dúvida, eu duvidei, né? Mas aí ele jogou e ele caiu um de cara, sabe? Eu falei, uai, gente, então vamos embora para esse tabuleiro, né? Vamos embora ver o que isso vai dar. Para mim também vai ser uma aventura. E aí a gente começou a jogar. Foi maravilhoso esse homem jogando. E o Mahalila foi cutucando ele. Quando ele chegou num ponto, ele começou a chorar. E ele falou, Débora, eu fui uma pessoa que eu tenho uma história em que eu trabalhei muito a minha espiritualidade. E chegou um determinado momento da vida que isso deixou de fazer sentido para mim. Eu briguei com Deus, briguei com um monte de coisa, e me apeguei muito a essa estrutura material. E o jogo foi apontando justamente isso tudo na historinha, sabe? Assim, de como ele se afastou do que era dele. E foi só caindo em flechas que era assim, altruísmo. Ele precisava se ligar de novo a essa essência, né? E aquilo fez um sentido para ele, porque às vezes quem está de fora acha que é só uma historinha, né? Mas quem está vivendo aquilo toca de uma forma. E aí ele se emocionou, começou a chorar, e ele falou assim, gente, ele falou, Débora, eu me tornei uma pessoa que era justamente o que eu não gostaria de ser. Eu sou um empresário egoísta, e isso não sou eu de verdade mesmo. E foi lindo o jogo, eu falei, gente, olha isso, eu comecei com um preconceito de jogar uma estrutura, e aquilo mostrou para esse homem uma realidade que se ele traz, e depois ele já jogou Mahalila outras vezes comigo, e hoje as questões dele são muito diferentes, né? Então, assim, houve uma transformação real ali, né? E ele sempre, quando acaba as consultas comigo, ele fala, obrigada por me ajudar a reconectar com quem eu sou. É lindo. Eu fiquei, até aqui eu estou emocionada. Né? Então, isso não tem como você ter noção do que é isso, né? E o outro te traz ali, acaba o jogo, e sempre que acaba o jogo, quando encerramos, como eu falei para vocês, acaba o jogo quando a gente chega na 68, né? Você que chegou ali na casa de Vishnu, acabou o jogo. O que significa acabar o jogo? Olha, se você entender essa dinâmica, aquela questão deixa de fazer sentido para você. Você não tem mais por que buscar aquela questão. Você já entendeu tudo, já vivenciou, pronto. Deixou de ter um significado. Mas, muitas das vezes, o que acontece? Eu tenho um tempo de atendimento, né? Geralmente em torno de 2 horas. Muita gente não chega em 2 horas na casa 68, porque ela cai no serpente, vai para lá. Então, assim, pode não chegar lá.
E eu não posso ficar jogando até a pessoa chegar lá. Não é esse o objetivo. Inclusive, tem terapeutas que fazem 5 jogadas. Eles colocam, vou jogar 5 jogadas e pronto. Porque ele quer entender a sua estrutura egóica, o que está lá embaixo. Eu já tentei, eu tive experiências de começar assim, depois eu fui aumentando, e hoje eu vou no meu tempo, sabe? Eu vou, às vezes tem gente que eu jogo muitas jogadas, tem outras que são poucas, porque é o que a pessoa precisa olhar. E muitas das vezes a pessoa fica caindo em serpente, 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 e ela não vê uma saída, e eu não acabo o jogo enquanto não está aparecendo uma saída para ela. Isso aí é o quê? É a pessoa que tem que ir trabalhar mais esse assunto. Tipo assim, o que é uma coisa que vai te levar ali? Sabe? Com a flecha que vai te levar nisso tudo. Então, eu fico jogando, né? Então, eu vou. Então, eu tenho essa dinâmica de jogar, mas não até 68. Jogo um tempo, mas já é o suficiente para a gente olhar o que precisa olhar. Não precisa chegar na 68. Não é uma competição, né? O objetivo é trabalhar outras coisas, não é ganhar um jogo. Claro. Né? Você entender a sua batalha interna. Há mais coisas para trabalhar, não tens a necessidade de chegar ali ainda não chegou o tempo. Exatamente, mas tem flechas, por exemplo, aqui, ó, você chegar aqui nessa, e é muito bacana isso. Teve um jogo, por exemplo, estou lembrando aqui, de uma mulher que trouxe como questão o relacionamento dela com a mãe. Ela tinha um relacionamento muito difícil com a mãe, e ela trouxe isso para o tabuleiro. Ela foi caindo em várias casas, aí ela chegou aqui na casa 17, né, que tem uma seta, que é a maior seta do tabuleiro. Ela te eleva aqui do segundo andar para o último. Então você consegue, como se você fizesse um contato direto com o divino lá de baixo. Então essa energia ganha um salto, né? E a casa da compaixão, que é a casa do perdão. E aí você vai lá para a casa 69. Como eu falei, a gente sai do jogo quando cai na 68. Quando passa desse jogo, o que quer dizer isso? Você cai na casa de Brahma, né? De Brahma. Essa casa de Brahma é o criador, quer dizer, você tem possibilidade de criar uma nova realidade. Não é que aquela questão deixou de te afetar, mas se você fizer isso, quer dizer, você se perdoar o outro nesse processo, você ganha uma nova chance de vivenciar isso. E aí você jogando aqui, você cai aqui na 72, que é a única serpente que a gente quer cair no jogo, quando passa, que ela é a seta do renascimento, você volta para a Terra. Só que agora, num nível energético superior, já não está mais lá embaixo. Você tem a capacidade agora de vivenciar essa relação de um outro olhar, uma energia muito... muito... até se torna uma relação bem mais plena, não é? Exatamente. Né? E aí, ela passou por um monte de casa, foi difícil, ela foi falando, muita mágoa mesmo, assim, nessa relação, sabe? E eu falei assim, olha, o único que o tabuleiro está te falando, a sua única saída é o perdão. Você não tem mais como transformar essa relação com a sua mãe. A única forma de você transformar isso é você entendendo a história da sua mãe, né? A vida dela, o que levou ela a ser o que ela é, que você não gosta. Quando a gente consegue olhar para o outro ser humano como alguém como nós, né, Isabel? Assim, nós erramos, nós fazemos muita besteira na vida, a gente comete erros. E a gente quer que alguém nos dê um apoio, que alguém nos perdoe. Então, quando a gente consegue olhar para essa outra pessoa dessa forma, sabe, como algo, a parte de nós, não como o outro, ele é eu também, você sou eu, né, e você erra, e vamos lá, vamos Ou juntos. seja, é olhares para o outro como ele é e aceitares o outro nas suas diferenças, porque nós não conseguimos ser daquela maneira ou nem podemos mudar o outro, mas calhar se eu aceitar o outro, se vir o outro com olhos de amor, sim, é mais fácil. Você, tipo assim, olha, a realidade do outro, mas é o que ele deu conta na vida, né? É o que ele está dando conta. Se ele conseguir fazer essa busca também do autoconhecimento dele, de se buscar, maravilha. Mas você não pode se prender a isso. Ela estava conseguindo as coisas, mas não se libertava dessa coisa com a mãe. Porque é muito forte em nós essa relação de pai e mãe, né? Sim, sim.
eles fazem parte da nossa estrutura egóica, eles nos ajudam a construir. São as nossas primeiras referências. São as nossas primeiras referências do mundo, é o pai e a mãe. E ele nos dá essa base, muito de tudo que a gente carrega, vem dessa relação. A nossa capacidade de amar, os nossos medos, os nossos vazios, porque a gente acha que não recebeu o amor que a gente deveria ter recebido. Né? Então, tudo isso vem de lá de trás. E quando a gente começa a enxergar isso, fala assim, nossa, minha mãe é alguém como eu, né? Falha, eu também poderia, como mãe, estar cometendo vários erros. Às vezes a gente quer acertar e erra. Eu acho que também vai um bocadinho daquela ideia que nós temos sempre, ou criamos quando somos pequeninos, que os pais estão lá em cima, são os nossos super-heróis e eles podem tudo. Portanto, eu acho que nós também carregamos um bocadinho essa crença ou essa genética de pensamento, essa cultura de pensamento, porque é uma cultura de pensamento. E depois, quando se chega ali àquela idade em que começas a querer ter o teu próprio pensamento ou que pensas de maneira diferente, há sempre ali aqueles choques e depois por vezes não se sabe lidar com isso. Não sabemos e lidamos com um grande vazio. Todos nós carregamos vazios e aí a gente quer preencher esse vazio com algo externo. É quase como se quisesses que os pais fossem perfeitos, quando tu, às vezes nem tu és perfeita, portanto, como é que podes exigir aquilo à outra pessoa? Mas a nossa cultura molda muito. Principalmente as mães, né, Isabel? A mãe é muito julgada. Né? A mãe a mãe tem sempre culpa de tudo. A mãe tem culpa se o filho não é o mais inteligente, a mãe tem culpa se o filho não é o mais bem vestido, se não é o mais bem educado. A culpa é sempre da mãe. Tirem-me daqui, quer dizer, nós somos constantemente formatados para essa competição e para a exigência. Tens que ser o melhor, não podes ter maus sentimentos, não podes ser a pior mãe, não podes ser o pior filho, tens que ter as melhores notas. E esquecem-se um bocado daquilo que eu realmente sou. Sim, cada um de nós é bonito por si só, né? É lindo cada vida, né? E aí a gente fica se perdendo, querendo, eu preciso ser assim, porque só assim eu vou receber amor, eu preciso ser assado, né? E a gente esquece do que a gente é. E aí chega no final da vida, as pessoas frustradas, infelizes. Tu há bocadinho disseste uma coisa que é muito verdade e que eu também cá me deparo muito com isso, que é as pessoas dizerem eu me tornei naquilo que não gostaria de ser, foi assim que tu disseste, e eu apanho muitas pessoas a dizerem eu estou-me a tornar naquilo que não quero ser. Portanto, e é isso que nós fazemos em sociedade, muitas das vezes com a cultura que vivemos e com as formatações que vão sendo feitas, é tornar-nos naquilo que não queremos ser. E por isso é tão importante a gente buscar esse autoconhecimento. A gente entender quem é a gente, né? Quem sou eu? E onde que eu posso chegar? Essa é o que a gente tem de mais rico. E a gente devia aproveitar cada minuto dessa vida para realizar isso, né? Porque o que cada um de nós é maravilhoso. E é único. E é Brahman. É divino. Débora, há mais alguma coisa que queiras acrescentar ou posso abrir para as nossas meninas te colocarem Pode, eu acho que foi muito boa, muito explicativa, não é? Mas até dúvidas ainda há muito. Realmente o tabuleiro é bonito, tudo que a Débora disse. Eu também já joguei um bocadinho com ela, também foi muito interessante. Mas isso é uma consulta de psicologia, não é? É uma grande terapia profunda, porque mexe com o nosso inconsciente. É no consciente. Acho que realmente vai buscar muitas emoções, não é? E como é que nós lidamos depois com essas emoções com as pessoas? Como é que tu consegues isso, Débora? Para poder acalmar? Bom, geralmente, quando é muito profundo e eu percebo que a pessoa vai precisar de algo maior, eu sempre recomendo ou até uma terapia com um psicanalista, com um psicólogo, né? Às vezes ela precisa desse acompanhamento. E a gente, como terapeuta, a gente tem que entender isso, que essa pessoa vai precisar desse suporte, que às vezes são dores muito profundas e que é preciso ter esse suporte. Mas muitas vezes a gente sabe que a pessoa ela precisa de terapias, às vezes de só um suporte de se entender, de se conhecer, né? E aí é a gente ter essa sensibilidade para perceber isso, né? Quando que a gente consegue ajudar nesse processo, sempre ajuda, porque é aquela coisa, né?
a magia que existe ali, a gente tem que entender que tem a magia de entrar ou não no tabuleiro. Tem pessoas que não entram no tabuleiro. Elas trazem questões que elas não conseguem entrar. Por que não entram? Né? Então, assim, dentro do que a gente entende numa Halila, são questões que ela não está pronta para trabalhar. Né? Então, ela precisa trabalhar outras questões. Então, ela, às vezes, começa com uma questão que ela acha que não é mais importante, mas é que ela dá conta. Aliás, nós temos um modelo do iceberg que fala isso. O nosso inconsciente está cá em baixo, nós temos o consciente lá em cima e vai ser libertado do inconsciente aquilo que nós precisamos trazer para o consciente para nos ajudar naquele momento. Sim, e a própria busca, a gente tem que muito acreditar nisso, sabe, Juju? Assim, quem trabalha com uma Halila precisa entender que essa busca, a pessoa não está ali por acaso. Né? Quando ela chega até nós, tem alguma coisa ali que você precisa estar ali na caminho daquela pessoa. Eu acredito muito nisso, sabe? Nessas coincidências significativas da vida. Né? Não há coincidências. Sim, as coincidências significativas, né? Tem um significado, não é por acaso que encontrou. Não foi por acaso que eu digitei no Google um tabuleiro e apareceu um tabuleiro, uma Halila para mim. Da tua vizinha. Sim, então a gente tem que entender o que tá, escute os sinais, né? É quase o julgamento lá, tocando aquela trombeta, a vuvuzela no nosso ouvido, né? Escuta, mulher, né? Então a gente precisa escutar. Quando a gente quer estar aberto para escutar, entender, falar assim, olha isso, né? Cada coisa da vida, às vezes tem momentos tão simbólicos, né? E a gente deixa passar como se não fosse nada. Então, assim, a gente precisa estar atento para isso, né? Atento para perceber, assim, isso me tocou, por que me tocou? Por que eu busquei esse tabuleiro? Então, assim, a gente tem que entender, começar a buscar e confiar nisso. Além disso, Juju, tem muito aquela dinâmica que o pessoal da constelação também trabalha, que são os campos, né? Os campos mórficos, cada casa trabalha nessa dinâmica. Então, é como se fosse uma computurazinha. Cada vez que você toca naquele campo, ele já está sendo trabalhado de alguma forma. Né? Então, aquilo você já está fazendo, de certa forma, uma terapia por ter tocado na energia do campo. Né? Então, isso tudo é muito interessante. Você conseguir trazer isso, eu faço na nossa dinâmica aí da vivência Mahalila que a gente está propondo aí junto com a Isabel, fazer uma dinâmica em que a gente vai trabalhar jogos em grupo e jogos individuais. Né? Então, nos jogos em grupo, nós vamos trazer questões mais gerais, né, de cada um de nós, então entender algumas dinâmicas mais... E nos jogos individuais, jogos mais específicos, né, que cada uma vai estar ali, né, trabalhando as suas questões. E é muito rico quando as pessoas também trabalham em grupo, porque você percebe que a vivência do outro muitas vezes serve para nós. Nenhum grupo constela por acaso, né? A gente tem que entender isso. Que muitas vezes a gente está escutando a história do outro, os conflitos do outro, porque isso pode nos ajudar também nos nossos. E eu acredito muito nisso. Então, estar ali, participando daquilo, aberto para aquilo, é sempre uma riqueza. Mesmo que depois a gente precise de um suporte, né? E isso é para quem a vida é assim, né? Para a gente evoluir, não dá para evoluir só na festa, né? A gente precisa passar pela dor, a gente precisa cutucar as coisas, né? Entender o que aquilo lá mexe profundamente com a gente, porque são essas questões que nos levam além. As questões que está tudo bem, está tudo lindo, está tudo feliz, elas nos estacionam. Né? As questões que nos fazem dar esses saltos de evolução mesmo, são as questões que nos incomodam. Tem uma coisa muito engraçada. Logo que eu joguei com você o jogo em conjunto, né? Aquela primeira apresentação, eu estava participando, ouvindo aulas de um professor em que fala sobre as religiões. Então, é engraçado, logo a seguir, qual foi a religião que ele veio trazer? A indiana, em que fala tudo isso aí que tu tinhas falado antes. Eu achei realmente que aquilo queria dizer qualquer coisa, por isso eu ainda fiquei mais interessada. A gente tem isso. Quando a gente começa a buscar, as coisas começam a aparecer. Exatamente. E foi assim, eu já tinha feito com ele sobre outras religiões, e calhou precisamente logo poucos dias na aula a seguir,
ele vem com as religiões da Índia, em que ele conta todas as histórias, como é que os Brahmas foi para um e para outro, que eu agora já não me lembro, que eu não digo, a minha memória recente está muito mal. Mas achei interessantíssimo. Achei. Por que É muito lindo. Quando eu comecei a estudar o Mahalila, eu recebi de presente da minha mãe esse livro, que até quem for fazer o curso, né? Eu trabalho com ele, o Bhagavad Gita, que tem aqui toda a essência do pensamento védico. Né? Se alguém quiser saber alguma coisa do pensamento védico, leia o Bhagavad Gita, que é uma conversa de Krishna com Arjuna, né, no campo de batalha. Krishna é um avatar de Vishnu. Né? Vishnu, que seria essa trindade aí da Trimurti, é Brahma, Vishnu e Shiva. Sempre que a humanidade está passando por algum problema, Vishnu nos manda um avatar. Né? A gente poderia encarar Jesus como um avatar, né? Se bem que ele não entra na historinha lá da hindu, mas ele tem abertura para isso, né? Para a gente ter essa visão. Buda e Krishna. Né? Krishna é um avatar de Vishnu, ele veio para nos ajudar a achar esse equilíbrio num momento difícil. E ele aparece nessa grande guerra no povo indiano, que é a guerra de Kurukshetra, em que duas famílias, quer dizer, dois troncos de uma mesma família, que estão disputando um trono, os Pandavas e os Kauravas, eles entram em batalha. Né? E aí, no meio daquela luta ali, quando ia começar, o Arjuna, que é o arqueiro representante aí dos Pandavas, né? Ele para aquilo ali e fala assim, eu não posso lutar. Ele fala para Krishna, eu não posso lutar. Né? Tem minha família, tem todo mundo ali, como é que eu vou lutar? E aí Krishna para dar uma grande lição de Dharma, né? Para o Arjuna e do conhecimento védico. Né? E falar, Arjuna, você é um guerreiro, você não pode não lutar. Então é isso para a gente não pode simplesmente optar por não chegar ao que a gente é. Nós temos uma essência, nós não podemos optar por não buscá-la. Né? Então, é o nosso Dharma, é a busca dessa essência que é esse Dharma. Em algum momento, esse Dharma nos chama, ele nos conduz. Às vezes a gente não quer escutar, porque a gente está tão preso nessa dualidade desse mundo material que a gente se nega, e a gente se perde nesses apegos, nesses traumas, né? E a gente vai se perdendo, a gente se perde da gente mesmo. Né? A gente não se encontra. Isso eu acho que é uma coisa que pode nos acontecer. E como é que se joga os dados? No caso de uma consulta à distância, é a Débora que lança o dado? Quando eu faço o individual, cada um tem o seu dado. Então, vocês fazem a própria jogada. Eu peço para a pessoa ter um dado, e aí ela joga em casa o seu próprio dado, eu vou jogando aqui no tabuleiro e a gente vai conversando. Né? Cada um joga o seu. Sempre peço às pessoas para terem um dado durante a consulta. Né? A gente pode até jogar. Né? Tem pessoas que jogam o próprio, assim como o tarô, a gente tira, né? Essa energia é maior, além de tudo isso. Mas eu gosto quando a pessoa joga, porque a pessoa se conecta também, sabe? Na hora que ela está ali, fazendo movimento, jogando. Eu tive um cliente que ele fez o dadinho dele. Ele não tinha um dado, aí ele chegou, ele falou assim, eu passei a manhã fazendo o meu dado. E ele falou, isso me fez, Débora, me fez um processo tão bonito eu construindo esse dado, que eu me conectei com um monte de coisas. Né? Então, assim, esse processo, começar, às vezes o jogo começa antes de ter começado. Né? O Ney Naif fez uma consulta comigo, do Mahalila, e foi muito interessante, porque ele também não conhecia nada do Mahalila. Ele me pediu, falou, Débora, joga e tal. Eu marquei com ele a consulta e tudo, e esqueci de falar do dado. Aí, uns 2 dias antes, eu falei, nossa, eu não falei com o Ney para ele arrumar um dado. Aí, mandei uma mensagem para ele. Né? Eu falei, Ney, eu preciso que você arrume uns dados. Um dado, não precisa ser vários, um dado só. De dado comum de tabuleiro, de jogos de tabuleiro. E aí, ele até fez uma postagem no Facebook. Ele começou a chorar. Eu não entendi nada. Mas o que tinha acontecido? Ele tinha, naqueles dias, ele tinha mexido num... Não foi isso. Ele começou a chorar depois, porque o que aconteceu? Ele, na hora que eu mandei ele buscar os dados, ele foi procurar esses dados. Ele falou assim, eu tenho dado aqui em casa. Na hora que ele foi procurar, ele achou um baúzinho, que era um baú que ele tinha pensado num mestre dele antigo, uma pessoa que tem uma importância na construção da vida dele aí, que tinha dado esses dados para ele. Então, na hora que ele abriu esse baú, ele achou como se fosse uma caixinha cheia de recordações dessa pessoa. E ele tinha pensado nessa pessoa nesses últimos dias. Então, ele se emocionou. É como se aquilo ali fosse um sinal. Assim, por que eu tinha que buscar esses dados agora?
né? Por que eu tive que entrar em contato com esse baú que eu nem sabia mais que existia, eu nem me lembrava mais dele, né? Então, ali começou a sincronicidade dele com o jogo, né? Antes mesmo de jogar. Ele até mandou mensagem para mim e falou assim, quero ver na hora do jogo, já estou chorando. Eu estou chorando antes de começar. Então, essas coisas que a gente acha quando a gente fala assim, é mágico, ele é o tempo todo cercado dessas mágicas, sabe? E isso que me apaixona no jogo. Isso não tem, eu falo que não tem preço, né? Se a gente, como terapeuta, eu agradeço todos os dias, né? De ter encontrado a minha linguagem, porque hoje eu sinto muito mais a minha linguagem com o Mahalila. Eu me expresso muito mais ali, né? A forma de terapia que eu me encontrei foi o Mahalila, como existem várias outras, e cada um vai entender essa sua linguagem. Mas a minha, que fala comigo, que conversa comigo, que faz eu me ligar comigo e com o outro, é o Mahalila, é o meu canal para que esse divino aconteça, né? Então, para mim, é o Mahalila. E é muito lindo, porque as pessoas... São vivências, é só a gente vivendo para entender, sabe? Assim, só você passando pelo processo é que você consegue entender a mágica. Hoje, um monte de gente que eu já joguei já fez curso de Mahalila, sabe? Assim, já foi buscar. De tão maravilhoso e transformador que o jogo é na vida da gente, né? Hoje, eu falo que foi um grande encontro e eu agradeço todos os dias por esse encontro. Eu também, porque senão nós cá não tínhamos ficado a conhecer o Mahalila, né? Ficávamos sem conhecer, porque o Lila cá ainda não... Começa-se a ver cada vez mais terapias em que a pessoa procura trabalhar o self, mas ainda não continua mais à procura às vezes de respostas, do que perceber que as respostas estão em mim e que sou eu que tenho que fazer qualquer coisa. Isso é importante, a gente se apoderar, né, disso, de apoderar desse poder que a gente tem, de transformar a nossa vida. Nós somos os únicos que são capazes disso. Né? Quando a pessoa às vezes chega, e o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem respostas fáceis, né? De alguém vai me salvar, vai me dar uma solução fácil. Isso não existe. A solução é só a gente. Eu posso jogar com você, posso fazer um monte de coisa, mas é só você que vai saber se isso vai acontecer ou não. Né? Então, quando o Lila te mostra o processo, a dinâmica disso, aí você fala, a pessoa chega lá na 68, ela fala assim, não, Debbie, isso quer dizer que vai acontecer, né? Eu falei, não, quer dizer que você tem potencial para isso. Mas se você vai fazer ou não, só depende de você, não depende de mais ninguém. Né? O Lila está te mostrando que você tem todo o potencial lá, você chegou lá e assim, é como se assim, olha, se você entender essa dinâmica, entender qual é o que te derruba e o que te alinha nesse processo, você tem ferramentas para isso, né? Mas você vai fazer? Não sei, né? É uma escolha sua e é você que tem que estar disposto a fazer. Eu não posso fazer nada por você, assim, de falar, olha, presta atenção nessa serpente, trabalhe isso, olhe para isso, né? Esteja aberta a entender esse processo. Então, assim, cada um de nós vai ter uma resistência diferente. Tem gente que, assim, você vê que é uma entrega, o jogo, você percebe que ele entregou tudo aí. E tem gente que vai amarrando, sabe? Não quer, é como se estivesse assim, não quer tirar, quer ficar ali apegado àquilo. E é muito nítido isso. Tem jogos que as pessoas começam a negar tudo que eu falo. Tudo, né? Teve um jogo que eu comecei com a pessoa e tudo que eu falava estava errado. Tudo. Nada ela reconhecia, nada. Até que chegou numa casa lá, e ela estava trazendo a questão de relacionamentos, né, que ela precisava para... Até que chegou numa casa lá, e ela o tempo todo, ela repetia que aquilo não era importante para ela. Ela não precisava achar ninguém, ela não precisava nada. Não. Chegou num jogo que ela foi falando, e de repente eu falei para ela assim, bom, se não é importante para você, para que você está jogando isso aqui? Se não é importante, nada do que a gente está conversando é importante, o que você veio buscar aqui? Para que você trouxe essa pergunta para o jogo? E aí ela começou a chorar, e aí ela desarmou. Né? Aí ela desarmou, aí o jogo dela começou a fluir, sabe? Ela começou a entender as coisas, é como se eu tivesse aquela agulhinha ali, tocou no ponto que era para tocar. E aí a pessoa começou a se desarmar, e parecia que era outro jogo. Dali para frente, foi assim, tudo que eu falava fluía, batia, porque ela se desarmou. Ela tirou aquela armadura de alguém que, eu não preciso de um relacionamento, não.
né? Eu não preciso, eu sou autossuficiente, eu estou bem sozinha. Mas se realmente é assim, para que você veio falar de relacionamento num jogo? Para que você está pagando para saber sobre isso? Né? Então, assim, tem alguma coisa ali que a pessoa não está querendo enxergar. É como se fosse uma autoproteção. Às vezes a gente não quer tirar essa armadura. Armadura, né? E o grande processo é você tirar a armadura, né? Você se entregar. Porque quando você se entrega, o jogo, a magia acontece, né? Meninas, mas alguém quer colocar alguma questão à Débora? Nós fazemos o jogo, mas a ideia era, se mais tarde tivermos outra questão, portanto podemos fazer mais vezes o jogo. Sim. Ok. Sim, cada jogo é uma questão que você está trabalhando. Então, se você tiver outra questão para trabalhar, você pode jogar outro jogo. Sim. Né? Gente, eu sempre coloco assim, pegue a questão que é a questão que está te vibrando agora. A questão que está te incomodando nesse momento da vida. Porque às vezes a pessoa tem uma questão muito importante, mas naquele momento não é a questão. Exato. E outra pergunta, porque eu já vi alguma coisa na internet sobre isso e diz que realmente o jogo deve ser jogado em conjunto, mas deve-se alternar, é isso? Em conjunto ou isoladamente? Não, o jogo, eu vou te falar assim, ele é muito mais profundo individual, muito mais profundo. Sim, sim. Porque com o jogo individual, você vai ali naquele detalhe da pessoa, né? Ela especificamente, eu estou ali só para ela, né? E a gente está trabalhando a questão dela. O jogo coletivo, ele é mais amplo, porque você está fazendo jogos para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então, ele ajuda, sim, mas ele é muito mais amplo, né? Então, assim, a pessoa pode trabalhar o coletivo é muito legal, por exemplo, quando a gente tem equipes. Sim. Tem, por exemplo, olha, um jogo lindo que eu fiz, até foi no Dia dos Namorados aqui no Brasil, não sei se é em Portugal, dia 12 de junho. Não, cá é 14 de fevereiro. De 2 de junho aqui no Brasil é Dia dos Namorados. E aí, de novo, a sincronicidade, né? Eu não estava lembrando o Dia dos Namorados, nada. E uma semana antes, uma pessoa que eu já atendi, como a Halila, com tarô, já é uma pessoa que eu tenho conhecimento, um rapaz novinho, ele tem uns 20 e poucos anos, ele me mandou uma mensagem, assim, Débora, eu casei, e eu gostaria muito de fazer um jogo com a minha esposa. Eu já achei lindo, né? E eu gostaria de fazer uma Halila com ela. Tem como você fazer um jogo nosso? Eu falei, claro que tem, claro que tem. E aí, nós marcamos, eu falei, dia 12, que eu vou voltar de férias, dia 12. Ele não percebeu que era dia dos namorados, e nem eu. Marcamos, foi no Dia dos Namorados. Aí eles acordaram às 10 horas da manhã aqui, eu falei, gente, nós estamos comemorando o Dia dos Namorados, jogando sobre o amor numa Halila, isso é lindo, né? E aí o jogo deles, eu antes de começar o jogo, porque você pode ter uma dinâmica de cada um ter uma questão, ou cada um jogar o seu próprio jogo, ou você ter um jogo coletivo mesmo, assim, um jogo só vale para todo mundo. E eu fiquei na dúvida, como era um casal, e ele queria trabalhar assim, o que eles precisariam olhar para ter esse equilíbrio nessa relação, né? Para essa relação realmente ser o melhor que ela poderia ser, para ambos os lados e tudo mais. Era isso que ele já tinha como questão. E antes de começar, eu falei, vamos ver se eu vou trabalhar jogando um dado e indo, mesmo jogada para os dois, ou se eu faço jogadas separadas, né? E aí eu tirei a dúvida no dado, né? Perguntei para o Lila, e ele me falou que eu deveria trabalhar os dois separados, assim, juntos ali, eles escutando um ao outro, mas cada um fazendo o seu caminho. E assim foi, e foi maravilhoso ter sido assim, porque ele tinha um caminho completamente diferente do dela, né? E aí ele foi para o caminho dele, você vê que ele estava muito mais aberto para conseguir algo ali mais facilmente, o jogo dele fluiu muito, e o dela foi caindo em serpente, aí ela começou a chorar, e ela foi falando coisas, e ele ficava assim, sabe, com o olho, porque ela nunca tinha escutado aquilo dela, e ela foi falando coisas da relação com o pai, com a mãe, e foi lindo o jogo, porque ela trouxe tudo, e ele foi entender coisas dela que ele nunca tinha, nem imaginava ali. É uma terapia de casal maravilhosa, né? E aí, na hora que eles se encontraram, eu achei lindo, que acabou o jogo, os dois se encontraram no mesmo ponto, no portal do coração, no chakra cardíaco. Os dois se encontraram no chakra cardíaco. Então, assim, foi lindo, fechou. Eu falei, gente, esse jogo foi maravilhoso, assim, é celebrar o amor, literalmente, né? E os dois depois me agradeceram muito, eles mandaram áudios super fofos, assim, 2 meninos novos, nascendo ali para a vida, né? Mas já com essa coisa de querer construir uma relação bacana, né? E é isso, o Mahalila, ele traz muito isso. Você pode ter uma ideia
uma equipe, por exemplo, de trabalho, que está com problema, às vezes não está conseguindo, pode fazer um objetivo único, né? Que é um tema único, assim, é só uma questão que eles têm, todo mundo tem a mesma questão, né? Ou você pode ter jogos coletivos, cada um tem a sua questão, eu já fiz, a Isabel já participou, a Maria Júlia também, né? Então, isso é muito, é do terapeuta, que ele achar que é a melhor opção, às vezes, como eu fiz, pergunto para o Lila, eu deixo o Lila me conduzir, né, qual que seria o melhor caminho, e quando a gente tem dúvida, é isso, eu falo assim, quando eu tenho dúvida, eu entrego. E uma das setas que a gente tem no tabuleiro, que eu acho maravilhoso, a única seta que nos leva direto para a casa 68, é quando a gente cai na seta da devoção, né, quando a gente entrega, né, porque a vida é isso, assim, quando você realmente entrega a vida, né, você assim, eu confio e eu vou, eu entrego, você vai chegar nesse caminho, né, você atinge ali. Não tem jeito, é direto, o acesso é direto. O problema é que a gente não entrega. A gente fica tão difícil. É muito difícil entregar, né? Então, aí por isso que eu falo, às vezes, assim, quando eu tô, essa lição do tabuleiro, quando eu estou na dúvida, quando eu falo assim, eu entrego, né? Eu entrego. Todos nós queremos controlar, queremos estar sempre no controle das situações, achar que conseguimos dominar e fazer. Não, o nosso ego é muito forte, né? A gente acha que o ego é o que coordena tudo, né? Então, a gente tem um ego que acha que é self. Ele estima seu papel. E aí a gente fica se enganando. E é muito isso, assim, quando a gente coloca o Jung mesmo, quando trabalha essa questão da individuação, e até o próprio caminho da iluminação, se você pegar aí na filosofia védica, né? As pessoas às vezes acham que é algo que a gente decide. Sabe? Tipo assim, eu estou escolhendo que eu vou me individuar. E não é assim, né? Não é assim. A gente é conduzido a isso. Chega uma hora que aquilo vem, né? Você pode até ajudar, porque você precisa nesse processo que a sua consciência te auxilie. Então, quando a gente está disposto, chega nesse momento e a consciência da gente está ali junto, assim, eu vou ajudar, eu vou estar trabalhando a favor, eu vou nesse processo, tudo facilita, porque quando ela bate de frente não dá certo, né? Começa a ter vários problemas, né? A gente pode enlouquecer nesse processo, inclusive, né? O Jung mesmo, ele falava que teve momentos ali da vida dele que ele achou que ele ia ficar louco, né? Porque é tanta coisa que vem, tanta informação, o inconsciente é muito rico, ele começa um processo de imaginação ativa, né? Que as coisas ficam muito reais ali, porque como a psique da gente é a nossa... o nosso grande diretor do Maia, né? Então a gente começa a criar estruturas como se fossem reais, realidades virtuais mesmo. E aí a gente mergulha, a gente precisa ter um ego forte para fazer esse mergulho também. O ego precisa saber, assim, eu sei o que eu sou, eu sei o que é o meu papel. Não é identificar com o ego, né? A gente não precisa se identificar com ele. A gente tem que perceber, porque a gente está numa jornada aqui, se eu estou aqui nesse corpo, vivendo essa vida agora, eu sou Débora nessa vida. Eu não sou a Débora, eu sou algo maior do que a Débora, mas nessa vida eu sou a Débora. Quando a gente percebe isso, o que tem por trás desse nome, dessa forma, é a minha realidade. Esse nome, essa forma, o que eu estou vivendo aqui agora com vocês, é Maia, é uma ilusão. E aí eu tenho que entender que, ok, mas é uma ilusão que faz parte do meu caminhar evolutivo. Então, eu vou vivenciar isso, eu vou pegar o meu personagem e vou viver da melhor maneira possível, mas eu não me identifico com ele. Eu sei que ele não sou eu. É como uma grande atriz que vai para a cena e vive vários personagens, mas ela não é, ela sabe que ela não é o personagem. Mas naquele momento que ela é o personagem, ela vai ser da melhor maneira possível aquele personagem. Ela sabe que ela não é o personagem. Ela é uma grande atriz que vai viver vários personagens na vida, né? E assim somos nós. Todos os dias, com os vários papéis que vamos desempenhando. Como nessa e outras o papel de mãe, o papel de trabalhadora, o papel de filho, o papel de amigo. Débora, só uma pergunta. As teorias de Vedas têm a ver também com o taoísmo? Os ensinamentos de Vedas? Eles têm uma origem ali em comum, né? Que os Vedas aparecem primeiro, depois disso, isso foi ali no Ocidente, no Oriente, essas religiões, elas foram tendo outros ramos. Mas os Vedas, eles têm muitas ali, o budismo, tudo tem como base ali os Vedas. O taoísmo na China já tem outra pegada, mas eles têm muito a mesma estrutura, assim, né? Mas não é a mesma coisa.
Aliás, Sim. se formos ver todas as religiões, a estrutura delas está sediada dentro da mesma base e depois cada uma tem as suas várias vertentes e os seus vários padrões. Mas o taoísmo nem é outra vertente mesmo, mas ela tem essa visão oriental que eles têm muito isso, né? Do yin, yang, da dualidade, né? Da gente achar esse ponto de equilíbrio, né? Então, isso tudo, essas religiões orientais, elas têm isso, que a gente não tem aqui no Ocidente, né? Então, elas têm esse ponto em comum. Se você pegar vários livros aí do taoísmo, você vai encontrar referências, né, que são muito comuns, assim, né, de conceitos, assim, porque todas buscam essa questão mesmo de buscar a sua essência, buscar esse sentido da vida dentro de um conceito que não é linear como a gente busca aqui no Ocidente, né? Um conceito mais cíclico, né? As coisas não têm essa visão tão linear que a gente tem, né? Eles entendem isso no movimento mais cíclico de destruição, que é da Trimurti hindu ali, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que começar a desapegar de vários conceitos que a gente tem, né? O próprio Jung fez isso, né? Ele mergulhou muito nas religiões orientais para poder criar vários conceitos que ele trouxe, principalmente na China. O Jung fez muito esse contato com o I Ching, né? E alguns conceitos do taoísmo também, né? E aí, mas não são a mesma coisa, mas eles têm muito em comum. Meninas, mais alguma questão ou podemos terminar por aqui a nossa tertúlia? Por mim? Então pronto, terminamos por aqui. Obrigada, Débora, por este bocadinho, por ter estado connosco, por ter sido uma conversa tão agradável. Espero que possamos voltar a repetir em breve com mais sobre o Malahila, porque parece que tudo o que falamos acaba por ser pouco e há sempre mais para falar. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada. Eu que gostei muito. Obrigada. Um beijinho. A todos vocês. Obrigada a todas que participaram também. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas. Um beijinho grande. Obrigada. Com Adeus, licença. beijinho. Beijo.